Olá! Neste vídeo vou falar sobre transitividade verbal. Eu sou o professor Lucival Rodrigues, de Língua Portuguesa, e se este vídeo agregar algum conhecimento aos que você já tem, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhá-lo com outras pessoas a quem ele possa interessar. Sem mais delongas, vamos à explicação. Você já estudou sobre esse assunto e não entendeu nada sobre o que é objeto ou quando o verbo não pede nada? Então esta aula é para você. Vamos ver. Afinal, o que é transitividade verbal? Atualmente, é costume usar a palavra, por exemplo, trânsito, que tem o mesmo radical que esta, para se referir a engarrafamentos, a hora do rush. Porém, transitar tem a ver com mover-se de um lugar a outro. Então aqui a ideia é pensar no verbo como um elemento capaz de fazer uma ação transitar de um sujeito a um objeto ou não. Veja aqui a definição. A transitividade verbal é a relação que o verbo estabelece com outros elementos da frase, que podem ser objetos ou adjuntos adverbiais. Com base nessa relação, os verbos podem ser transitivos ou intransitivos. Transitivo quer dizer que o verbo vai fazer uma ação passar de um ponto A a um ponto B, que seria o sujeito para o objeto. Já o intransitivo não vai ter objeto. Vamos detalhar isso. Verbos transitivos. Como dissemos, são aqueles que permitem que uma ação transite de um sujeito a um objeto. Vejamos os exemplos. Nós entendemos esta explicação. Veja, nós entendemos. Se a frase parasse aqui, ficaria sem sentido. Nós entendemos. Entendemos o quê? Esta explicação. Então, neste caso, isto que está aqui é um complemento do verbo entender, porque quem entende, entende alguma coisa. No caso, esta explicação. Ele comprou um carro novo. Veja, ele comprou. A frase não teria sentido completo se não houvesse este complemento. Ele comprou. Comprou o quê? Um carro novo. Repare que a pergunta que eu fiz a estes dois verbos é o quê? Nós entendemos o quê? Ele comprou o quê? Quando você topar com um verbo de ação e a pergunta que emanar dele for o quê, o que vier depois dele é um objeto chamado direto. Objeto direto. Eu confio em suas escolhas. Eu confio. Teria sentido completo? Não. Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Eu confio em suas escolhas. Confio em quê? Veja que a pergunta mudou. Já não é o quê, o quê. A pergunta é em quê. Esta palavra aqui é uma preposição. Quando o complemento do verbo tem preposição, esse complemento é chamado de objeto indireto. Olha aqui o desenhinho. Lembre que aqui o A é o sujeito, aqui é o objeto. Se depois do verbo, antes do objeto, houver preposição, então o objeto é indireto. Todos precisam de ajuda. Todos precisam. Teria sentido total? Não. Precisam de quê? Mais uma vez aparece uma preposição. Então isto é um objeto indireto. Há também casos nos quais um verbo pode pedir dois objetos, sendo que um geralmente é uma coisa e o outro é um ser humano. Vejamos. O professor deu. Aqui o verbo não pode ficar sozinho. Tem que ter algum destino, o valor do verbo. Então, deu o quê? Uma explicação adequada. Deu o quê? Uma explicação adequada. Então, isto é o objeto direto, porque eu perguntei o quê. Já aos alunos é o destinatário. Então, deu o quê? Uma explicação a quem? Ou para quem? Aos alunos. Então, este elemento aqui é o objeto indireto. Então, alguns verbos podem ter objeto direto e indireto. Esses verbos são, às vezes, chamados de verbos transitivos diretos e indiretos, ou de verbos bitransitivos também. Verbos intransitivos. Se transitivo é o verbo que permite a passagem da ação de um sujeito a um objeto,
O intransitivo é aquele que não permite que a ação passe do sujeito a um objeto. Os verbos intransitivos têm quase sempre sentido completo por si só e não necessitam de um objeto. Porém, contudo, entretanto, todavia, eles podem pedir um adjunto adverbial de lugar. Então, aquela ideia de que verbo intransitivo não pede complemento nenhum não está certa. Ele não pede objeto. Vamos ver os exemplos. A criança dormiu cedo. A criança dormiu. Tem ou não tem sentido completo? Tem. Cedo apenas está trazendo a circunstância de tempo no qual a criança dormiu. Ele não é objeto. O sol nasceu radiante hoje. O sol nasceu. Tem sentido completo? Sim. O verbo nascer não pede complemento. Radiante é um predicativo do sol e hoje mostra o tempo em que aconteceu o nascimento do sol. Isto aqui não é objeto. Meus alunos moram perto da escola. Meus alunos moram. Ah, agora você tem um verbo intransitivo que não pede objeto, mas pede algum lugar como complemento. Então, neste caso, ele é um verbo intransitivo que pede um adjunto adverbial de lugar como complemento. Uma flor brotou no meu quintal. Uma flor brotou. Tem sentido completo? Sim, uma flor brotou. Já poderia ser uma informação total. No meu quintal é apenas um adjunto adverbial de lugar. 2 gatos estão no meu telhado. 2 gatos estão. Tem sentido completo? Não. Repare que o verbo estar, mesmo que seja usado muitas vezes em exemplos como sendo um verbo de ligação em si, só pode ser de ligação quando estiver entre um sujeito e um predicativo. Mas aqui ele está pedindo um complemento que acabou sendo um complemento de lugar. Então, nesta situação, o verbo estar atua como verbo intransitivo. Não se esqueça, verbo intransitivo ou não pede nada ou pede adjunto adverbial de lugar. Vamos ver se você entendeu direitinho com 2 questões. Primeira pergunta. Qual dos verbos a seguir é intransitivo? Tempo para pensar. Acertou quem disse que é a letra D. Por quê? A pergunta era qual dos verbos a seguir é intransitivo. Lembra? O intransitivo ou não pede objeto ou pede lugar. Vejamos. O aluno estuda a lição. O aluno estuda o quê? A lição. Opa, se eu perguntei o quê, isto aqui é objeto. Direto. Ele acredita em fantasmas. Ele acredita em quê? Em fantasmas. Opa, tem preposição em. Então, isto aqui é objeto indireto. Ela enviou a carta para ele. Ela enviou o quê? A carta. Objeto direto. Para quem? Para ele. Então, objeto indireto. Já aqui, os convidados chegaram ao salão bem cedo. Olha aí. Os convidados chegaram ao salão é um adjunto adverbial de lugar. Então, a frase, se ficasse até aqui, os convidados chegaram, quem chega, chega a algum lugar. E quando tem um lugar como complemento, esse lugar não é objeto. Portanto, chegar é verbo intransitivo. Vamos ver a segunda questão. Qual dos verbos a seguir é transitivo indireto? Lembre-se, transitivo indireto é aquele que pede um complemento que tem preposição, mas não é lugar. Tempo para pensar. Acertou quem disse que é a letra B. Vamos ver por quê. Ele pedia verbo transitivo indireto. Eu li um livro inteiro em uma tarde. Vejamos. Eu li. Está aqui o verbo. Eu li o quê? Um livro inteiro. Opa, se eu perguntei o quê? Objeto direto.
Em uma tarde é só uma circunstância acrescentada de tempo. Objeto direto. Vamos ver os outros. Ela comeu uma maçã antes de sair. Ela comeu o quê? Uma maçã. Objeto direto. Então já não é aqui. D. Amamos sorvete de chocolate. Amamos o quê? Sorvete de chocolate. Já na letra B, nós pensamos em muitas coisas durante o dia. Nós pensamos em quê? Olha a preposição em. Em muitas coisas. Já que o complemento tem preposição e não é lugar, o verbo é transitivo indireto. Muito obrigado por ficar até aqui. Estude bastante e até a próxima aula.